Como é que é, rapaziada? Sejam bem-vindos a mais um videozinho, mais uma jornada do Campeonato Tático, mais uma jornada do Regional e mais uma jornada da MLC. Sejam bem-vindos. Ontem propus o desafio de comentarem o novo nome das nossas competições, os novos nomes, e eu espero em uns nomes muito interessantes da vossa parte. Mas antes, vamos ao Campeonato Tático, né? Campeonato Tático. Depois vamos ao Regional, depois à MLC. Outra coisa muito importante antes de eu ir ao Campeonato Tático é que já temos datas para o qualificador aberto e para a Liga Titânica, ok? Mas fiquem atentos que eu depois digo, depois das simulações e depois dos comentários, ok, malta? Portanto, bora para o Campeonato Tático sem mais demoras. O que vocês querem ver é eu a perder ou a ganhar. Não sei qual é que é o vosso gosto, mas hoje temos que ganhar contra o David PT Master. Não há volta a dar. Tem que ser vitória. Fora de casa, eu sei que é difícil, mas a gente ganha. A gente ganha, eu acredito. Eu acredito, bora lá. Bobal Dias. Francisco Colli atira para o canto da pequena área. Cuidado. Boa. Francisco Colli manda a bola para fora. Amarelo para Ramos. Do lado deles. Amarelo para Dias. Bobal e Alia. Lustal tira para o canto. Boa! Canta pequena área. Realmente percou por ser o guarda-redes. Cruzamento de Sérgio Ramos. Passa um pouco ao lado do Zidane. Supendo com um pontapé de bicicleta. Anda lá Zidane. Zidane. O que o Guti está a fazer vai levar amarelo com certeza. 40 minutos de jogo. E é o fim da primeira parte. Fim da primeira parte, 0-0. Acho que o David PT Master teve mais oportunidades que nós. E portanto nós temos que meter algum respeito na segunda parte e começar já com o pé direito e com um golo. Era muito importante. Bem, malta, bora lá para a segunda parte. Tentar derrotar aqui o David PT Master. Redondo, Zidane. Penalti, Bernabéu. Epá, tem que ser a terceira, tem que ser. A terceira tem que ser o penalti de Bernabéu. Falhamos um penalti ontem, falhamos para o Regional, mas agora o terceiro penalti para todas as competições, nós conseguimos marcar gol. Finalmente, porra. Bem, um penalti e é 1-0 para nós. 1-0 para nós. 85 minutos de jogo, pode ser o empate, calma. Mas não é o empate. Não é o empate, ainda faltam 5 minutos, calma. Ainda faltam 5 minutos. Acabou! Linda! Aquele penalti foi mesmo a calhar. E a vitória contra o David PT Master. Vamos embora. Fora de casa era um jogo difícil, mas nós somos melhores e vencemos, como é lógico. Vamos embora. Vamos aqui a estatística. Espera aí, malta. Espera aí. Afinal não somos assim tão melhores. Calma lá, malta. Calma lá. 7 remates contra 4. Temos 25% de eficácia. 58% de posse de bola para o David PT Master. Isto foi um daqueles jogos que ele teve muito azar, mal. Okay? Aqui dominou o jogo. Nós tivemos sorte no penalti. A equipa dele também não jogou bem, ok? Mesmo dominando, a equipa dele não jogou nada bem. Vejam só as notas. Nota 5 para o Ramos, nota 5 para o Dias, nota 5 para o Rossi, nota 5 para o Pedernera. E a nossa equipa, mesmo a ser dominada, consegue ter um excelente jogo. Tudo com nota 8, 7. Aqui o Guti foi o pior. Depois temos aqui Redondo com 8. Bernabéu teve nota 7, mas graças ao golo, que senão tinha nota 6 ou 5. Portanto, jogámos bem, tendo em conta as notas. Mas a posse de bola foi muito ao lado. Bem, malta, vitória contra o David PT Master e o próximo jogo é com o Lofoda. Ok? Jogo difícil, malta. O Lofoda está dentro do top 6, se não me engano. E portanto vai ser um jogo difícil e fora de casa mais uma vez. E vamos ver aqui como é que está o plantel. Para ver se está tudo bem, tudo fresquinho. Temos os 6 defesas, apesar do Pirri estar de condição amarela. Desde que eu banquei o Casilhas, o Zamora tem sido formidável. E ainda bem. Vamos ver aqui os resultados de hoje. Fernicos empata a 0 com o Pablo Soler. E os Fernicos a jogar com menos 1 consegue mesmo um empate ainda assim.
57% de posse de bola no 4-3-3-B. Se ele tivesse a jogar com os outros jogadores, tinha ganho com alguma facilidade. Mas graças à expulsão, Pablo Soler conseguiu aguentar o empate. Pedro Flexão ganhou 3-1 ao Vicente. Domínio completo do Pedro Flexão no 3-4-3-B contra o 5-2-3-A do Vicente. Caredroade ganha 4-1 ao Lofoda. Grande vitória aqui do Caredroade no 4-3-3-B contra o 4-5-1. R. Santos vence 1-0 contra o Pimenta Totó e a dominar no 4-3-3-A em casa contra o 4-3-3-A fora de casa do Pimenta Totó. Kaisnix ganha 2-1 a Israel. Domínio. Não foi domínio, por acaso não foi domínio, foi jogo equilibrado. O Israel foi no 4-4-2-B fora de casa e o Kaisnix no 4-3-3-B em casa. Olha, foi agora a altura da simulação da MLC. Puto das Moedas ganha 2-0 ao Jorge. Olha, foi um jogo em que o Puto das Moedas não teve a posse de bola maioritariamente do tempo e teve aqui 46% de posse de bola, mas dominou, mas conseguiu vencer o jogo de forma eficaz no 4-3-3-B contra o 4-5-1 do Jorge, apesar do 4-5-1 do Jorge ter tido um pouco mais de posse de bola. Gente Souza perde 1-0 em casa contra o Johnny. Gente Souza é completamente dominado no 4-2-3-1 contra o 4-5-1 do Johnny. Foi um jogo em que o Johnny consegue aqui um domínio da posse um bocadinho maior que o Gente Souza e consegue trazer aqui vitória. Vamos aqui à classificação. Portanto, Johnny em primeiro lugar com 36 pontos, Jorge 33 pontos, nós passamos para o terceiro com 30 pontos, Ferniz 29, Lofoda 29. Okay? Aqui a parte de baixo temos Vicente com 7, Gente Souza com 8, Caredroade apanha aqui o Pimenta Totó que também está com 15, tal como o Caredroade. Okay? Vamos ver se houve penalização. Não há penalização e ainda bem. Vamos ao regional. Bem, malta, jogo frente ao Dani, fora de casa. Nós decidimos, se não me engano, ir no 5-3-1, ou foi no 5-3-1, não foi no 5-3-1, foi no 5-3-2, impetuoso com árbitro vermelho. Vamos ver como é que isto corre. Mas a gente foi com zero pressão, por causa disso mesmo, portanto vamos lá ver. Amarelo para Varela, olha, começa a levar amarelo Dani. Muller enfim, bola cuidado para Hendrick. Que chuta! Anda Hendrick, anda Hendrick, anda Hendrick. Hendrick, pá. Direto na trave, ainda por cima. E começamos aí o jogo. Com uma oportunidade perigosa. O Skagli não deixa alternativas e leva amarelo. Até o momento ele levou mais amarelos que nós. Olha, bola denunciada, rigosteia em Boskagli. Anda. Gol! Boskagli, o defesa central mais uma vez. Boskagli. O homem é espetacular. O defesa central marca mais gols que os pontas de lança. É inacreditável. Bem, estava a ver que não conseguia. Decisão perigosa tomada por Carnegie. Ele pode ser expulso. E é expulso! O Dani é expulso, o Carnegie é expulso da equipa da Dani. Nós é que fomos impetuoso com o árbitro vermelho e o Dani tem uma expulsão, malta. Tem uma expulsão e isto abre o jogo para o nosso lado. Abre o jogo para o nosso lado e a gente tem vitória nas mãos. Bem, malta, segunda parte. Segunda parte contra o Dani está com uma expulsão e nós podemos ir para a segunda vitória consecutiva. Bora lá. Mais um vermelho para ele! Mais um vermelho! Rodri leva vermelho, Carnachechi leva vermelho. Malta, estamos a jogar contra 9 jogadores. 9, malta. Estamos em impetuoso e amarelo para Muller agora. Isto agora está a ser Bem, está a ser só amarelos de um lado e do outro. Bem, que... Olha, Gundogan sai, entra verde. Lindo lance entre Hakimi e Boskagli. Boskagli falha o golo. Bem, o nosso defesa central está a jogar a ponta de lança completamente, mal. Cristiani está entrando em campo, o Doucaré vai deixar o campo. Olha, Anthony entra por Muller. Grande jogada aproveitada para Hakimi, coloca e Anthony tem chance de marcar. Anthony acabou de entrar. Anda lá. Ai meu Deus, Anthony. Ai meu Deus. Quase que marcava o segundo gol da partida. Anthony falha mais uma vez, Guardiola leva amarelo e é a partida. Vamos vencer este jogo. Ok? Vamos vencer o jogo. Estamos a jogar contra 9 jogadores, portanto é óbvio que jogando contra 9, contra 10 é mais fácil, agora contra 9 ainda mais, não é? Grande vitória
Ok, grande vitória. Boskagli continua a marcar golos. Bem, o defesa central está imparável. Que qualidade de jogador. Bem, malta, hoje aqui a estatística. Como podem ver, houve muitos amarelos e vermelhos. Acho que nunca vi um jogo em que tivesse tantos amarelos e vermelhos. Houve 8 amarelos no total, 2 vermelhos, como podem ver. No caso, houve 2 remates do lado deles, houve 5 remates do nosso lado, tivemos 20% de eficácia. Olha, o Dani foi no 5-4-1-B e nós fomos no 5-3-2 e o 5-3-2 dominou, obviamente contra 9. É normal dominar e jogámos muitíssimo bem. Olha, as notas dos jogadores adversários foi tudo muito abaixo. Muito abaixo mesmo, nós estivemos a jogar muitíssimo bem e na aula está a dizer 5-3-2 foi muito forte fora de casa. Bem, malta, próximo jogo é contra o Titã, contra o Diogo Brito, grande treinador, e está a fazer uma boa campanha para o regional, uma boa campanha mesmo. O próximo jogo vai ser muito difícil, mas é em casa, ok? Portanto, tendo em conta os últimos jogos, temos a obrigação de ganhar. Olha, Müller está com expulsão, Hoff com expulsão, Boskagli com expulsão. Não vamos jogar com Boskagli. Vamos jogar com o Puto. O Puto marca golos. É o nosso... não é o maior goleador, porque o Müller tem 5 golos, mas é o segundo maior marcador da nossa equipa, o defesa central Boskagli. Temos que levar o Ter Stegen, porque o Truban já está com condição amarela. Ou então uso o Truban e depois guardo para quando for fora de casa, deixar ver no calendário de jogos, quando é que eu jogo fora de casa. Jogo contra o Navin, se calhar eu vou jogar com o Truban, exatamente. Jogar com o Truban, porque mesmo com o Truban amarelo, com condição amarela, depois jogamos o Ter Stegen fora de casa, o Ter Stegen está com o moral um bocadinho abaixo e é 89 do overall, portanto é melhor assim. Vamos ver aqui os treinos, temos apenas 4 defesas disponíveis, ainda por cima, que é chato. Vamos meter o Hendrick, vamos meter o Wirtz, vamos meter o Vuskovic, vamos meter o Truban. Resultados: Navin 4-2 contra o Mr. Marques, domínio do Navin. Foi equilibrado, mas mais eficácia para o lado do Navin. Tomard ganha frente a Paideiris em casa, jogo equilibrado, com mais eficácia do lado do Tomard. Diogo Brito ganha em casa 3-2 contra o J Fitas no 4-3-3-B, foi um jogo equilibrado e eficácia vai para o Diogo Brito. E o Ricardo SJM a ganhar ao Paulo 0-0. A ganhar 0-0, isso é um bocado difícil. A empatar 0-0 e o Ricardo SJM a dominar o jogo e não consegue trazer a vitória. E classificação, penso que a gente já saiu do top 10. Saímos do top 10, estamos no 8º lugar. Depois de tantos jogos a jogar mal, conseguimos aqui 2 vitórias nos últimos 2 jogos, muito importantes. E agora vamos tentar aqui apanhar o Dani, que está com 15 pontos. A gente está apenas a 4 pontos do Dani. Eu sei que é possível e vamos tentar fazer isso. Tomar está em primeiro com 30 pontos, Paideiris com 29 e Navin com 24. E Vila Plantel temos Paulo Alves com 430 milhões, Mr. Marques com 413 milhões e nós estamos com 325 milhões, passamos para o 3º lugar. Vamos ver então aqui a MLC como é que ficou. Estamos a jogar muitíssimo bem esta batalha, ok? E seja qual for o resultado, penso que a gente consegue vencer porque é em casa. Temos uma equipa muito forte e contra o Andrew Nikop. Vamos ver. A árbitra é laranja. Agora é rezar para a vitória. Vamos embora. Miura, aos 10 minutos de jogo, a marcar golo. Vamos embora no 5-4-1 mais uma vez. Isto é só 5-4-1 contra eles, que eles até se metem de lado. Até se metem a jeito a levar. Vamos embora. Anda lá, só mais um glitch, só peço mais um, malta. Anda lá. Vamos embora, 2-0. Miura mais uma vez, o Miura está imparável. É o nosso jogador, é o nosso prodígio de 50 e tal anos. E mais uma grande vitória, nesta vez por 2-0 contra o Durnicop, que era o Objetivo 1, malta. Objetivo 1, portanto, foi uma vitória excelente. Estamos a jogar muitíssimo bem, não há volta a dar. E o próximo jogo é com o Team Red 5. Vamos ver aqui primeiro como é que estamos de plantel, se está tudo bem. Penso que está tudo bem. Como veem, acho que não houve muitas mudanças de hoje, só defesa se calhar.
De resto não houve assim, o Siergini subiu 2 valores e teve super treinos. De resto está tudo igual. E deixa-me ver a condição já. 89% o Miura e o Siergini 92%. Bem, esses gajos ficam logo mortos depois de um jogo. Vamos meter o pessoal a treinar. Vamos meter o Miura. Vamos meter o Dani Olmo, yeah. O Araújo e o Siergini. Resultados, vamos ver se foi uma jornada positiva. Portanto, vitória do nosso lado. O Palhaço vence 1-0, boa, do jogo dominado em 5-4-1B. Chincha ganha 2-1. 4-3-B, 62% de posse de bola. A Chinha perde fora de casa, sem stress, mas foi domínio completo do adversário. E o PML a ganhar 1-0. Foram 4 vitórias e uma derrota, mas o PML não merecia a vitória, por acaso. Não merecia, porque teve aqui 40% de posse de bola, mas foi mais eficaz e conseguimos a vitóriazinha. 4 vitórias e um empate. É continuar, como eu já disse, e digo em todos os vídeos, é continuar para levarmos esta vitória avante. É o mais importante. Bem, malta, vamos ver os comentários aqui do vídeo de ontem. Estamos com 78 visualizações, malta. Muito obrigado a todos. Já não tínhamos assim muitas visualizações em curto espaço de tempo. Quando eu digo curto espaço de tempo, é logo no primeiro dia. Temos quase 80 visualizações. Portanto, muito obrigado a todos. E para o pessoal que vê e que apoia, deixar o like, malta. Deixar o like. Quem não é subscrito, subscreva o canal. É muito importante. Para o pessoal que é novo no canal, o objetivo do canal é criar novos talentos do OSM e potenciar esses talentos, criando ligas, criando campeonatos e no caso o novo formato vai ser criar qualificadores abertos para toda a malta poder participar e tentar uma chance na Liga Titânica, no Campeonato Titático. Portanto, se não és inscrito, subscreve o canal, ativa o sininho de notificações para não perderes um único vídeo. Eu posto vídeo todos os dias até ao momento para o Campeonato Titático e deixa sempre o likezinho, ok, malta? Vamos ver aqui os comentários do vídeo de ontem. Eu meti um comentário fixado para quem quiser participar neste desafio que eu vos propus no vídeo passado, que era vocês criarem um nome inovador ou para a Liga Titânica ou para o Campeonato Titático para eu poder usar no próximo ano, ok? Próximo ano já tenho muitas coisas planeadas e uma delas é criar duas ligas titânicas, 2 campeonatos titáticos e 4 qualificadores abertos, ok? Para o próximo ano. Veja aqui o comentário do Gente Souza. Você está certo, não dá para continuar o 3-4-3, mas realmente a minha situação é complicadíssima. Metade do campeonato o time precisa de reagir, valeu. Pois é, pá, quando tu vês que uma tática não está a funcionar, tenta alterar, tenta ver vê os jogos dos outros treinadores, o que é que eles utilizam, e tenta ver, por exemplo, olha, os vídeos do Santana também dão muitas ideias e, portanto, tenta ver o que é que está bem no meta, o que é que está mal no meta, ver pelos jogos dos adversários, que é sempre muito importante e aprendes alguma coisa. Okay? Alonso só me diz, para potencializar uma liga de estratégia de uma forma estratosférica, porque não Liga Titânica Stratoliga? Tem que ser um nome. É um nome interessante, mas tem que ser um nome que uma pessoa ouça e cole logo ao ouvido. O que é que eu quero dizer com isto? É que tu ouças e não te saia da cabeça durante um tempo, estavas a entender? Eu gosto do nome, vou guardar. Todos os nomes que vocês derem, eu guardo num bloco de notas para depois, quando for para anunciar o comentário vencedor e ganha 10 pontos da classificação do canal. Portanto, eu guardo todos no notepad e depois na 30ª jornada eu anuncio e na 29ª acaba o desafio, ok? Johnny diz, pessoalmente eu gosto de campeonato titático, sendo que o propósito desta liga é efetivamente dar um maior ênfase às táticas dos treinadores e baixo fica no ouvido, ok? Sendo que até pode funcionar como tributo do antigo grupo, não querendo desrespeitar o atual. Em relação à Liga Titânica, a substituição mais natural seria a Liga Sintrense. Se quiseres por aí, vai ser o pessoal conseguir dar sugestões mais originais. Abraço e continua o bom trabalho com os vídeos. Obrigado pelo teu comentário. Eu vou ter isso em consideração. Okay? E quanto à Liga Sintrense, de Liga Titânica para a Liga Sintrense, também é uma ideia muito interessante, ok? Também vou ter isso em consideração.
E, portanto, muito obrigado pelo teu comentário e estamos juntos. Zé Tigresa diz, nos 14 minutos não Santana está a usá-lo, é outro treinador do modo carreira, o Matusalém Severino, tens de estar mais atento. Olha, por acaso não conheço o treinador, mas acho que já ouvi falar assim, breves instantes. Eu vejo os vídeos de Santana só quase do lá, estás a perceber? Só vejo assim por alto e portanto também não estou muito atento, mas sim, mas eu vi esse guarda-redes no vídeo de Santana e é por isso que eu associei logo. Okay? Gente Sousa diz, o sonho virou pesadelo, que desculpa, mas estou desanimado, não sei mais qual tática utilizar, já tentei umas com 4 ou 5. Epá, eu continuo a tentar, isto é normal. Isto é normal passar más fases, passar boas fases. Por vezes no regional eu tive uma sequência de quase 7, 8 derrotas. E eu tinha ambições para chegar à final. Não vou chegar à final, como é lógico, vai ser muito difícil. E portanto é continuar a tentar, porque não é sempre assim, é dia após dia, tentar e um dia vais conseguir dominar as competições, quem sabe, e é continuar a tentar. Okay? Depois o Zé Tigres de embora Portugália e a gente só diz, o time vem muito prejudicado devido à falta de jogadores. Imposição moral sempre baixa, infelizmente estou cumprindo só a tabela, porque provavelmente esse time vai ser o Lanterna. É como eu digo, continuar a tentar, é usar esta experiência e poderes depois posteriormente no futuro, quando entrares noutra competição do canal, seja minha, seja de outro treinador qualquer, poderes pôr em prática e tentar aperfeiçoar tudo aquilo que fizeste até agora, okay? É mais essa a questão e portanto é não desistires, é tentares olhar para uma posição que achas que é possível e tentares lutar por ela, como eu estou a fazer agora no regional, okay? Estou quase a cumprir tabela, mas estou a lutar para conseguir uma melhor posição, que é isso que poderás fazer, ok? Malta, obrigado a todos por terem assistido, mas antes disso, eu vou-vos dizer quando é que vai ser o qualificador aberto e a Liga Titânica. Portanto, malta, eu estive a dar uma olhadela na minha agenda, que é no telemóvel, pelos vistos. Acho que a agenda do pessoal é quase toda no telemóvel hoje em dia, e portanto, eu estive a dar uma olhadela. No dia 5 acaba o Campeonato Titânico, que é a última jornada. Okay? Irei lançar depois do Campeonato Titânico acabar, vou lançar um vídeo tutorial e depois vou lançar nos shorts do top 3 do Campeonato Titânico quando eu defrontei esses treinadores, ok? Tanto fora de casa como em casa, como eu fiz na Liga Titânica passada. E portanto no dia 23 eu lanço o formulário para dia 30 ser o qualificador aberto da Liga Titânica, ok, malta? Portanto, não se esqueçam, dia 30 de setembro, ok, não é 30 deste mês, é dia 30 de setembro. Quando eu estava a dizer dia 5, era do próximo mês. Portanto, dia 30 de setembro é a live do qualificador aberto para a Liga Titânica. A não ser que haja algum imprevisto ou tudo mais, pode sempre haver algum imprevisto, mas pelo que eu tenho aqui, qualificador aberto da Liga Titânica, dia 30 de setembro. E depois, quando o qualificador aberto da Liga Titânica terminar, malta, a Liga Titânica vai ser no dia 11 de novembro, malta. Okay? No caso, poderá não haver sorteio e, portanto, a live vai ser só de criação e tudo mais. E, portanto, dia 11, Liga Titânica de novembro, dia 11 de novembro. Ok, malta? Depois a Liga Titânica deve acabar para o mês de dezembro, antes daquela semana de Natal, e eu fiz isso com esse objetivo, ok, malta? Portanto, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal, ativar o sininho de notificações para não perderem o único vídeo. Partilhem os vídeos, malta, muito importante. Partilhem com os vossos amigos, com os vossos treinadores de grupo, vossos colegas de grupo e treinadores. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem.